O mundo é injusto, você sabe disso, você já viu-o. Os mentirosos, os manipuladores, os trapaceiros avançam, prosperam. Enquanto isso, aqueles que se esforçam, aqueles que jogam limpo, aqueles que respeitam, acabam relegados às sombras. E isso te queima por dentro, porque você fez tudo certo, seguiu o caminho correto, e, no entanto, ainda está preso, enquanto eles sobem. Você já se perguntou por que as piores pessoas parecem ter sucesso? Porque o chefe mais implacável é o que acumula mais poder. Porque o político mais corrupto é o que chega mais longe. O falso, aquele que trai sem piscar, é o que vive sem preocupações. Você tem duas opções: continuar se enganando, pensando que o mundo é justo, ou enfrentar a realidade. Porque aqui vem a parte que ninguém te disse, a parte que preferem calar, porque dá medo. O sucesso não tem nada a ver com a bondade, nunca teve. As pessoas boas acreditam que há regras, que a vida é justa, que o esforço será recompensado. Isso é mentira. Nietzsche explicou brutalmente: a moral que nos impuseram é uma armadilha, uma mentira projetada para te manter fraco, enquanto os fortes pegam o que querem. E aqui está o ponto-chave: os que chegam longe não são os mais talentosos, nem os mais inteligentes, nem os mais trabalhadores, são os que entendem o poder, os que sabem como o jogo funciona. E este jogo não premia a virtude, premia a astúcia. Olhe bem, a história está cheia de figuras poderosas que não eram exatamente modelos de bondade. Os grandes conquistadores, os empresários mais ricos, os líderes que deixaram uma marca não eram santos, eram estrategistas, eram predadores. Por quê? Porque o mundo não é feito para os justos, mas para aqueles que não temem sujar as mãos. A pergunta é: o que você faz com essa verdade? Você pode negá-la, continuar acreditando que se trabalhar duro, alguém vai te recompensar. Ou você pode abrir os olhos. Nietzsche falava do Übermensch, o super-homem, aquele que quebra a moral imposta e assume o controle do seu destino. E sabe o que o define? A vontade de poder, não a bondade, não a compaixão, não a humildade, apenas a vontade de se impor sobre a vida. E é isso que os bem-sucedidos sempre entenderam. Eles não pedem permissão, não esperam aprovação, não buscam justiça, simplesmente pegam o que querem. Mas aqui está a parte mais interessante: isso não significa que você deva se tornar um vilão. Não se trata de ser cruel por prazer, nem de prejudicar por diversão, trata-se de entender as regras reais do jogo. A maioria das pessoas é manipulável, acredita em ilusões, acredita que as normas existem para protegê-las. Não entendem que as regras foram feitas pelos poderosos para controlar os fracos. Olhe ao seu redor quem dita o que é certo e o que é errado. Quem decide o que é aceitável e o que não é. Não é a verdade, é o poder. Porque o poder não precisa de justificativa, não segue a moral, ele cria a moral. Pense nisso: quem foi a última pessoa que subiu de nível no seu ambiente? Era o mais preparado? Era o mais honesto? Ou simplesmente soube se mover melhor, se vender melhor, jogar melhor? Isso não é um chamado à maldade, é um chamado para despertar. Se você continuar acreditando que basta fazer as coisas certas e esperar sua recompensa, você ficará para trás. A história não lembra dos que esperam, ela lembra dos que agem. A pergunta não é se o mundo é justo ou não, a pergunta é: você vai continuar esperando justiça ou vai tomar o controle? Nietzsche deixou claro que o homem superior é aquele que se liberta das mentiras que o prendem, aquele que deixa de pedir permissão, aquele que entende que o poder não é dado, ele é tomado. E aqui está a última verdade: ninguém vai te dar o que você merece. Se você quer algo, vai ter que arrancá-lo. Então me diga, você está pronto para deixar de ser um espectador no jogo do poder? E aqui está a pergunta que ninguém se atreve a responder com honestidade: o que você estaria disposto a fazer pelo sucesso? Não a resposta que você quer dar, mas a verdadeira. Quanto você estaria disposto a sacrificar? Quantos princípios você dobraria? Até onde você iria para obter o que realmente deseja? Porque aí é onde a linha se desenha entre os que avançam e os que ficam para trás. Os poderosos têm isso claro: eles não acreditam em contos de fadas, não esperam que alguém venha resgatá-los, não se apegam à ideia de que o mundo vai premiar sua bondade. Eles criam seu próprio caminho, e a grande diferença entre eles e os outros é que entenderam algo essencial: a moralidade não é uma verdade absoluta, mas uma ferramenta, que pode ser usada a seu favor ou contra eles.
Nietzsche viu isso com clareza, disse que as normas, a ética, a compaixão universal, foram feitas para frear os mais fortes que a moral cristã, por exemplo, foi criada para domesticar os poderosos, para fazê-los sentir culpa por sua ambição, para impedir que eles tomem o que por natureza lhes pertence. E embora soe cruel, o mundo provou que ele estava certo. A realidade é brutal. Se você é bom demais, usam você. Se você é confiante demais, enganam você. Se você é justo demais, superam você. Enquanto isso, os que entenderam como o poder funciona avançam sem obstáculos. Não porque são gênios, não porque são os mais preparados, mas porque estão dispostos a fazer o que a maioria não faria. Você reparou em como os mais bem-sucedidos agem? Raramente pedem desculpas, não explicam seus movimentos, não buscam aprovação. Por quê? Porque não precisam. Enquanto os outros se preocupam se o que fazem é certo ou aceitável, eles simplesmente fazem. Não param para perguntar se está certo ou errado, porque entendem que a história é escrita por aqueles que vencem, não por aqueles que duvidam. O problema é que te ensinaram a temer o poder. Te educaram para acreditar que ambição é má, que desejar o que você tem é egoísta, que querer dominar seu ambiente é sinônimo de ser um malvado. Mas tudo isso é uma mentira conveniente. Porque enquanto você reprime sua ambição, outros a exercem sem remorso. Você notou que as piores pessoas raramente sentem culpa. Não é por acaso eles entenderam que a culpa é uma ferramenta de controle. Enquanto você se castiga por cada erro, eles seguem em frente, sem olhar para trás, e isso lhes dá vantagem. Porque quem não sente culpa, quem não fica preso no arrependimento, é livre. E liberdade é poder. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: é possível ter sucesso sem se tornar uma dessas pessoas? A resposta é sim, mas com nuances. Não se trata de se tornar um monstro, mas de deixar de ser uma presa. Deixar de esperar por justiça, deixar de depender da validação dos outros, deixar de agir como se o mundo tivesse uma dívida com você, porque não tem. Aqui entra a psicologia do poder. Para entender como avançar sem perder sua identidade, você precisa entender o que move as pessoas, como funcionam seus desejos, seus medos, suas inseguranças, e acima de tudo, precisa aprender a se mover nas sombras, a ler o jogo antes que os outros saibam que ele existe. Olhe para os mais bem-sucedidos. Eles são os mais visíveis, não. Os verdadeiramente poderosos não são os que gritam sua grandeza, mas os que sabem operar em silêncio. Aqueles que podem influenciar sem se expor, os que têm redes, alianças, planos que os outros nem imaginam. E aqui está a chave: o sucesso não se trata apenas de ser o melhor. Trata-se de ser o mais estratégico. Não é o mais talentoso que chega mais longe, é quem entende como jogar com as peças que tem. O poder não é força bruta. Não é gritar mais alto. É inteligência, paciência, timing. É saber quando falar e quando calar. É entender que às vezes a melhor forma de ganhar é fazer com que os outros acreditem que eles venceram. Nietzsche resumiu isso em uma única ideia: o homem superior é aquele que cria suas próprias regras, não o que segue as dos outros. Não o que espera permissão, não o que vive sob o julgamento da massa, mas o que decide seu próprio caminho, sem medo, sem remorso, sem desculpas. A grande pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar esperando justiça ou vai começar a se mover com inteligência? Porque no final das contas, a história é escrita por quem toma o poder, não por quem fica esperando sua vez. E se você ainda acredita que o sucesso depende de ser bom, prepare-se para uma vida de decepções. Porque enquanto você continua duvidando, aqueles que não te invejam vão pegar o que querem, já estarão muito à frente de você. Mas agora vem a parte que mais vai te doer: a maioria das pessoas nunca cruzará essa linha. Ouvir isso, entender isso, até aceitá-lo teoricamente não é suficiente, porque saber a verdade e fazer algo com ela são duas coisas completamente diferentes. O mais provável é que quando esse vídeo terminar, você volta à sua vida normal, volta às suas velhas ideias, volta a se dizer que tudo isso é muito extremo, que no fundo o mundo não pode ser tão cruel, que a justiça existe de alguma forma, e você continuará esperando. Porque a inação é confortável, porque o auto-engano é um refúgio quente, porque admitir que o poder não é para todos é aterrorizante. E é aí que se separam os que entendem a verdade dos que fazem algo com ela. Se você chegou até aqui, você não tem mais desculpas. Não pode mais dizer que ninguém te disse a verdade. Não pode mais culpar o sistema, a sociedade, a má sorte.
Agora você sabe o mundo funciona sob regras que não te ensinaram na escola, e se você continuar ignorando-as, continuará sendo um peão no tabuleiro de outra pessoa. Mas aqui está o mais importante: não se trata de se tornar implacável, trata-se de se tornar desperto. De abrir os olhos. De jogar o jogo com inteligência. De não esperar, mas agir. De não ser quem pede, mas quem toma. O poder não é algo que se implora, é algo que se constrói, que se arranca, que se reclama, sem pedir permissão. E o primeiro passo é entender que se você continuar operando sob as mesmas regras que os outros, nunca sairá da massa. Pessoas boas, pessoas nobres, pessoas que fazem o certo sem questionar, são as primeiras a serem sacrificadas, porque as regras que seguem não foram feitas para protegê-las, foram feitas para mantê-las em seu lugar. Então agora você tem duas opções: pode fechar este vídeo e continuar como sempre, acreditando que algum dia tudo vai mudar magicamente, ou pode usar isso como um ponto de ruptura, como um antes e depois. Porque no final das contas, só há dois tipos de pessoas: os que são movidos pelos outros, e os que movem os outros. Você decide de que lado da história quer estar. Se este vídeo te fez pensar, quero que deixe um comentário com a seguinte frase: o poder não se pede, se toma. Quero ver quantos de vocês realmente entenderam o que acabaram de ouvir. E se ainda não o fez, se inscreva, porque neste canal não vamos te contar o que você quer ouvir, vamos te dizer o que você precisa saber. Nos vemos no próximo vídeo.